Bota isso pra cá. Fala pessoal, boa noite. Já. Pessoal, aqueles 5 minutinhos de praxe, tá? Esperar o Instagram tá avisando o pessoal. Murilo entrou aí também agora. Convidando aqui o Murilo, mesmo esperando esses próximos 4 minutinhos aí para o Instagram tá avisando o pessoal. Já chamei o Murilo aqui para tá entrando na live. Fala, grande Murilo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Como estão vocês? E aí, Murilão, como é que estão as coisas aí no Maranhão? Na luta de sempre, né? Cada vez mais obras. Graças a Deus. Isso é que eu chamo de recuperação em V, viu? É, Foi tão em V que não tem mais material de construção, tudo subindo aí 30, 40, 50%. rapaz, aqui no estado, uma das coisas que mais me assustou, Murilo, foi o preço do fio. Eu, no mês 5, estava com uma obra aqui, pagava R$ 98 na peça com 100 metros. Comprei agora 30 peças para a obra lá de São Luís do Quitunde, é um município aqui do estado. Tá 245 aqui, mais que dobrou o preço. É. Isso é ruim, mas é um bom sinal também, né? Sinal que a demanda está alta, né? Então, todos os números que a gente apresenta todos os dias, né? E que também os dados oficiais aí estão mostrando, realmente está se realizando. Altíssima demanda, muita oportunidade sendo criada, e que bom para a gente aí que depois de alguns anos de crise estamos vivendo, estamos e vamos viver de novo bons momentos para a engenharia, para a arquitetura, para a construção civil. É muito bom e o que eu fiquei olhando é que mesmo durante a pandemia, como você sabe, meu ramo principal hoje é obra pública. Não parou, tá? Não parou, né? Teve nos municípios que eu tenho obra, mesmo durante a pandemia, parou todo o comércio e a obra continuou. Inclusive Exatamente. licitação. Na época houve um decreto presidencial que mostrando que era um setor de suma importância, né? E devido a isso não foi paralisado. Foi muito bom porque o engraçado é que os dados a nível Brasil mostram que até houve bastante demissão na construção civil naquele período, né, mais crítico ali de abril a junho. A diferença entre admissões e demissões, houve mais demitidos do que admitidos, o que era de se esperar, né? 40 mil pessoas perderam emprego na construção civil naquele período. Mas já foram criados, depois disso, mais 150 mil novos empregos. Ou seja, o saldo positivo hoje de emprego na construção civil são 100 mil empregos, né, criados. E, assim, a perspectiva é de um crescimento ainda maior. Só para ter uma ideia, o único setor que cresceu mais que a construção civil nesse período foi o agropecuário, mas também com as exportações não pararam, né, para a China, principalmente, e também devido à alta do dólar, né, que fez com que esses Isso. produtos exportados tivessem grande valorização. Mas, pô, o resultado sensacional para esse ano, mesmo com pandemia, e a perspectiva para o ano que vem é que ainda seja melhor. Cara, eu tô numa expectativa, tô numa certeza, Murilo, que ano que vem a construção, porque assim, esse ano de 2020 era tomado como, vai ser o ano do boom da engenharia. E aí, querendo ou não, não teve aquele boom esperado por causa da pandemia. Ele deu uma diminuída e subiu consideravelmente, mas não deu aquele boom que todo mundo pensava, né? Não chegou a dar aquele.
estouro como todo mundo pensava, mas eu tenho 99% de certeza que ano que vem vai ser um estouro gigantesco na construção, Murilo. Só para te ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui que eu tenho dados de São Paulo, tá? Eu não tenho de todos os lugares do Brasil. Mas em São Paulo, o número de novos pedidos de alvará de construção nesse terceiro trimestre é o maior dos últimos 20 anos. Ou seja, nem na época daquele boom lá de 2007, 2014, houve em tão curto período tantos pedidos de alvará de construção para novas obras. É muito bom. E eu venho acompanhando, eu não disputei muita obra essa pandemia. Como eu passei aqui para o pessoal que está me acompanhando aqui no desafio e que me acompanha, eu estava executando, finalizando as obras e as consultorias que eu já tinha em andamento para em busca de novos contratos, novas consultorias. Mas diariamente eu continuo acompanhando diário e, cara, não parou. Eu pensei, poxa, eu acho que vai parar a licitação, porque querendo ou não é presencial e continuou muitas vezes a presencial, quando não era presencial colocaram online, não parou, Murilo. Não, eu também venho acompanhando e como tu sabe, eu trabalho num banco aqui onde a gente faz análise de licitação todo o tempo e realmente não parou, né? E muito também, como tu falaste, mesmo durante a pandemia, ficou segura a construção por conta das obras públicas, né? Porque se no mercado imobiliário deu uma paradinha por conta da incerteza com o futuro, mas na obra pública não parou de jeito nenhum e que bom, né? E eu venho falando isso desde o início aqui, Murilo. Mesmo quando o mercado privado está desaquecido, o ramo de obra pública continua aquecido. Sempre tem uma escola para reformar, sempre tem uma UBS para construir, uma creche. Foi a secretaria que caiu o forro. Então, assim, não para. Desde que quando eu resolvi entrar no ramo de obra pública lá atrás, eu nunca vi obra pública parar. Eu nunca passei uma semana sem ver 20, 30, 40 publicações de obras, em geral, tá? Exatamente. Um ramo de atuação que a grande vantagem é exatamente essa, né? Tem muita dor de cabeça, mas não para nunca. E para mim a maior vantagem, Murilo, é que é diferente um pouco, bastante, vamos dizer assim, do mercado privado, é que no mercado privado eu corro atrás do meu cliente. Na administração pública, a administração pública corre atrás de quem vai executar a obra. Ela publica, ó, cara, eu tenho essa obra aqui, quem tem interesse de executar ela para mim? E aí você passando pelas etapas da licitação, você contrata. Diferente do ramo privado, que aí eu tenho que ver, cara, quem é que está precisando de reforma? Quem é que tá precisando, vai construir? E tenho que estar correndo atrás do meu contratante. É diferente do ramo público, que meu contratante corre, publica a obra atrás do meu contratado. Exatamente. E para mim, outra grande vantagem é que, apesar de muitas vezes o projeto ser ruim, né, das obras públicas, na maioria das vezes, posso dizer, mas, por outro lado, ele torna o processo de escolha da contratada muito mais justo, né? Porque, tipo assim, se eu quero reformar meu condomínio, vai vir três empresas diferentes, e como geralmente não tem projeto, né, numa obra privada, principalmente quando é reforma, alguma coisa mais simples, cada empresa vai fazer um projetinho e vai prestar um orçamento diferente. Ou seja, a base de comparação ainda existe, né? Então, às vezes, a disputa ela fica muito desigual, porque às vezes tu contrata o mais barato, mas o mais barato não contemplou tudo que tinha que ser contemplado no projeto. E na obra pública, a grande vantagem é essa, porque tu tem um projeto, tu tem uma planilha, então todos vão competir em iguais condições. Além do que, além de possibilitar uma disputa mais justa, existe uma outra coisa que é muito levada em consideração, é que eu posso dizer, eu sempre falo isso nos meus cursos, nos meus workshops, que 93% dos profissionais hoje da área de orçamento de obras cometem erros muito bobos, né? Então, muitas vezes a gente consegue ganhar uma licitação, né? Fechar um contrato, mesmo sem mergulhar muito no preço, porque a gente consegue, em muitos casos, desabilitar os concorrentes devido a erros cometidos por eles, né? Murilo, e eu geralmente não baixo o meu preço, tá? Eu realmente vou lá para ganhar e eu sempre fico batendo. Cara, não é o jogo do preço. Porque se a gente for levar lá em consideração o tipo, menor preço, mas se a gente for olhar lá na definição de licitação,
a gente vai ver que a contratação da proposta mais vantajosa. Do que adianta a administração pública contratar o menor preço e não ter sobra entregue. Ou contratar o menor preço e daqui a um ano a escola está a cerâmica caindo da parede, a escola cheia de infiltração. Então, assim, nem sempre não se trata de jogo de preço. É a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa, eu sempre bato nisso, é a proposta que é atendida a todas as especificações técnicas de edital, de legislação, da proposta, aí sim tem o menor preço. Mas antes de ser o menor preço, eu tenho que analisar toda a documentação apresentada pela empresa. Exatamente. E essa é uma coisa que a gente tem muito a educar, né, os engenheiros e arquitetos para que eles tirem isso da cabeça. Então, às vezes, eu vou dar aula para alunos e eles falam, pô, Murilo, mas aqui na minha construtora o pessoal quer diminuir um percentual geral na planilha. Pô, mas espera aí, vê se isso tem coerência. Então, eu sempre digo, olha, tu tem que analisar item a item o projeto para poder verificar o que tu pode baixar de modo que, como tu bem falaste aí, que eu consiga apresentar uma proposta execuível, que ao mesmo tempo vá me trazer um lucro e que seja a proposta mais vantajosa para o poder público. Então, isso é uma coisa muito importante que se define. Eu vejo muita gente que, às vezes, entra em dificuldades financeiras, construtor de obras de construção civil, obras públicas, que às vezes precisa entrar até em cheque especial para poder fazer a obra, porque está no gargalo, porque tem ainda aquela mentalidade ultrapassada de que quanto menor o preço, mais fácil ganhar o contrato. E eu bato muito na tecla que essa não é a melhor forma. Exatamente. E que eu falo por experiência própria, Murilo. E dos alunos que me mandam presencial e online também, me mandam, Caio, eu só entro em licitação com 5, 6%. Eu entro na licitação com o preço do SINAP cheio, o que eu baixo é o que eu consigo baixar no meu BDI e no meu encargo social. Esse é meu desconto da licitação. Eu baixei isso, tá meu preço da licitação. Eu não baixo o preço de SINAP. E aí eu até trouxe algumas pessoas para comentar sobre isso. Ah, Caio, eu tô com quase 50 milhões em obra. Caio, eu disputei 8 obras, ganhei as 8. E tudo isso, e aí, Caio, eu era o 7º preço, eu era o 5º preço. Então, assim, inclusive uma aluna minha aí do Maranhão, a Tayla, da Constoro Shoa, que disse, Caio, eu não baixo o preço, eu vou para ganhar a obra. O Felipe aqui de Maceió disse, Caio, eu não baixo o preço, depois que eu aprendi a fazer, eu não vou com mais do que 5% para a licitação. E tá aí, só esse ano ele fechou pelo menos 4 creches de quase 2 milhões. Então, assim, não se trata de estar baixando o preço linear, como a gente chama, né? Muitas vezes, quando o pessoal vai contratar um consultor, quem trabalha com essa parte de licitação, diz, eu quero que você dê 10% aí no meu valor global. E aí, muitas vezes eu digo, cara, você quer que eu dê um desconto 10% geral, independente se vai ser no item A, no item 1.3, no item 6? Caio, o que me importa é o valor final. E aí eu não discuto com esse cara. Enquanto outras empresas chegam e falam, Caio, eu preciso saber até quanto eu consigo baixar essa obra. Porque o que é que acontece? Vamos supor que eu baixei 20% da minha proposta linear, só que lá no início da minha obra eu não consigo dar um desconto de 20%, por exemplo, na minha fundação. E aí lá no início da obra o cara tinha um capital e cortou na metade porque perdeu o que ele executou na fundação. Será que esse cara vai conseguir chegar lá no final da obra respirando? Então, o que eu alerto, que eu vejo sempre você alertando também, Murilo, é ter cuidado para não ser um planilheiro. Exatamente. Eu escutei essa palavra com você lá atrás, fiz seu curso também. E, cara, eu escutei essa palavra e ficou, porque realmente acontece isso. E aí muitas empresas dizem, eu quero linear. E aí o cara vai lá, joga no programa e não sabe nem se tem base de preço diferente, apresenta 2 preços para mão de obra, BDI errado. E uma outra coisa também importante de salientar, eu até falo muito isso para os meus alunos como forma de argumentar com a pessoa que te pede para fazer isso, é que ela tem que pensar que algumas vezes aquele item que ela pediu para baixar 10% e que já estava já com o preço no osso, na linguagem popular, né? Ou seja, não tinha como eu baixar, pode ser um dos itens que lá na frente possa precisar, por exemplo, aditivar, né? Então a pessoa às vezes está deixando de ganhar dinheiro porque está dando um desconto linear em um item que não pode. Quando de repente naquele item lá que vai ser aditivado, ele entraria com o preço cheio e daria um desconto maior em outro item menos relevante, enfim.
tudo tem que ser feito uma análise aprofundada, em suma, em suma. Eu sempre recomendo muito para as pessoas que, no mínimo, né, às vezes a gente é chamado para uma licitação muito em cima da hora, mas no mínimo, gerem uma curva ABC para identificar quais são os insumos que têm maior impacto na obra. Esses insumos realmente tem que fazer uma análise bem criteriosa para que a obra não se torne um fardo, né? Que tu simplesmente pegou a obra porque precisava, porque achava que ia ganhar dinheiro, ou porque estava com a construtora parada, mas muitas vezes acaba que essa obra se torna um fardo, porque tu não te preparou adequadamente para ela, tu quis só ganhar e agora vamos ver o que vai acontecer. E aí, às vezes, entra numa furada, né? Eu conheço várias pessoas que já passaram por esse tipo de problema e acho que o teu trabalho aí é muito bom também, pela tua experiência, para alertar as pessoas, né, a não cometer esses erros. Isso aí, se eu for falar uma prática, teve uma das empresas que se safou por pouco, porque tinha dado um desconto no revestimento cerâmico, e o revestimento cerâmico ficou, ele não conseguia pagar nem o preço da própria cerâmica. E aí ainda iria ter que arcar com o custo de argamassa, rejunte, mão de obra, transporte, administração, imposto. Então o preço da cerâmica ficou abaixo, inclusive, só da compra do insumo. A sorte foi que foi trocada essa cerâmica do piso por granilite. E aí granilite no Sinap é um serviço que tem uma margem boa. A sorte da empresa foi essa, tá? Porque senão ela tinha tomado um prejuízo gigante aí. Agora, até nisso tem que ficar muito ligado, né? A empresa, porque às vezes ela dá um desconto muito grande em determinado item, e quando vai ter um aditivo, a orientação é que seja aplicado ao preço de referência o mesmo desconto que ela aplicou nos demais itens, né? Então, Isso. tudo isso tem que ser pensado antes da gente dar um desconto agressivo, que lá na frente pode deixar a gente em má situação. Isso. Murilão, vou, da mesma forma que eu fiz com o Felipe aqui, eu preparei meio que um scriptzinho para a gente conseguir ir seguindo meio que uma sequência. E aí vamos debater um pouquinho agora a parte de BDI, tá certo? BDI é um item que, quando eu comecei aqui lá atrás, 99,9% das empresas elaboravam errado, tá? Hoje, depois de quase 8 anos que eu vejo isso, as empresas estão começando a dar o primeiro passo a entender como se elabora um BDI e a importância do BDI para uma obra pública, tá? Então, fala um pouquinho da tua visão sobre esse BDI, Murilo. Já conversei um pouquinho com o pessoal, como ele é aplicado na obra para o pessoal que está entrando agora. Bem, isso é uma coisa muito importante, tá? Até porque é um grande problema que eu bato muito nessa tecla. As nossas faculdades, né, de engenharia e principalmente de arquitetura não têm uma carga horária suficiente para o assunto orçamento de obras. Eu desconheço, por exemplo, alguma faculdade que tenha pelo menos uma disciplina específica para isso, né? Muitas vezes ela é um pedaço dentro de outra disciplina. E aí também corre o risco, algumas vezes, do professor que está ministrando aquela outra disciplina, né? Por exemplo, a disciplina, sei lá, de técnicas construtivas. De repente, ele é um ótimo professor de técnicas construtivas, mas ele não tem a expertise necessária na área de orçamento. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar ali o superficialzão, né? E eu sempre faço a provocação de que uma grande vantagem de trabalhar com orçamento é que a gente só trabalha com as 4 operações, né? Mais, menos, vezes e dividir. E aí as pessoas acham que só por isso é tudo muito fácil. E não entende que, na verdade, o orçamentista, ele precisa, além de saber essa matemática básica, entender de uma série de outros conteúdos e conhecimentos que a gente não vê na faculdade. Como, por exemplo, né, legislação trabalhista, tributária, os acórdãos dos tribunais de contas e uma série de coisas. E também outro grande problema é que na internet e também em muitos livros, o conteúdo ainda está obsoleto. E eu até acho que é aceitável, porque as coisas dentro de orçamento de obras, elas mudam muito rápido, né? Então, o que eu podia fazer há 5 anos atrás, já não posso mais fazer hoje, porque sai um acórdão, uma decisão judicial, e aí isso vai meio que moldando ao longo do tempo a forma de fazer orçamento. E aí muitos de nós
né, quando estudou lá na faculdade o BDI, aprendeu que o BDI era o lucro e os custos indiretos. Então era muito comum a pessoa pegar administração local, canteiro de obra, jogava tudo dentro do BDI. Pelo menos foi assim que eu aprendi na faculdade, né? Só que de lá para cá, principalmente em obras públicas, né, foi havendo uma disciplina, né, uma disciplina, uma orientação através de decisões judiciais, que é o que a gente chama de acórdãos, né, que são decisões colegiadas dos órgãos de controle, acerca de como deve ser feito, né, os orçamentos, principalmente no que tange às obras públicas. E aí isso foi mudando ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que hoje a gente entende que o BDI ele é o lucro e as despesas indiretas apenas, o que é muito diferente de custo indireto. Então, o custo indireto que a gente aprendeu na faculdade, inclusive para os órgãos de controle, o nome dele não é mais custo indireto. Eles entendem que tudo aquilo é custo direto, porque vai para a planilha orçamentária. Então, hoje a regra é mais ou menos o seguinte: tudo aquilo que eu consigo medir, conferir, vai para a planilha orçamentária como um custo direto, tá certo? E dentro do nosso BDI, então, eu vou ter o lucro e as despesas indiretas. E aí, essa legislação, essas decisões judiciais, elas foram mudando ao longo do tempo, né? Até um tempo atrás era um acórdão, até que em 2013, né, veio o acórdão mais conhecido, que é o acórdão 2622 de 2013, que veio para disciplinar a questão do BDI nas obras públicas com recurso federal. É importante sempre lembrar também desse detalhe, tá, pessoal? Que o TCU, ele disciplina as obras com recurso federal. Isso quer dizer o quê? Que nos estados e municípios, de repente pode haver uma legislação ou uma decisão do TCE que seja diferente um pouco do TCU. Até aconteceu isso comigo hoje com um aluno, né? Ele veio, Murilo, tem embasamento para isso aqui? Aí eu disse, olha, essa obra é com recurso o quê? Da União ou do Estado ou município? Não, é recurso aqui do município. Eu falei, olha, então tu tem que, primeiro, antes de se embasar no acórdão federal do TCU, saber se não existe algo aí do TCE. E realmente existia. Mas, como a maioria das cidades dos estados não tem uma legislação específica sobre orçamento, acabam que eles aceitam e utilizam as mesmas determinações do TCU para as obras públicas também com recurso estadual e municipal. Então, resumindo, hoje o orçamentista de obra pública ele tem que se ligar, se atentar muito ao acórdão 2622 de 2013. Lá fala exatamente as parcelas que devem conter dentro do BDI, com uma tabela referencial, que é muito importante também que se bata nessa tecla, que a tabela é apenas uma referência, ela não é uma camisa de força, né? Inclusive o próprio acórdão diz que em situações, né, que fujam daqueles intervalos, é preciso fazer uma análise pormenorizada dos itens que compõem o BDI. Agora, para finalizar, uma outra coisa que é muito importante é as pessoas entenderem que o BDI, ele na verdade, ele deveria ser calculado pela empresa para ela saber quanto é que é o percentual dela de administração central, quanto é o percentual dela de despesas financeiras. E o que muitas vezes não acontece, as pessoas até por desconhecimento, né, não calculam e simplesmente ficam querendo usar, né, os valores já tabelados. E o pior de tudo é que muitas vezes, principalmente quando a empresa é optante do Simples Nacional, é aí que a gente pega muitas pela perna, né? Os impostos, por exemplo, eles não são os de referência que está no edital de licitação. E isso é até um parto, eu falo assim, para as pessoas entenderem isso. Tem gente que, pô, a gente está explicando, mas a pessoa ainda se sente insegura para mudar. Não, mas não, na planilha de referência é assim. Não, mas a tua empresa é optante pelo Simples, é outra coisa. Isso aí. Vou só dar uma complementada, tá, Murilão? O Arthur, engenheiro Arthur, até pediu para dar exemplo de despesa indireta. De acordo com o acórdão 2622, primeiro que a gente precisa entender também é que
de acordo com o decreto 7.983, também de 2013. 2013 foi um marco importante para a parte de orçamento de obra e licitações de obras públicas. Muitos orçamentos, muitos decretos e acórdão, jurisprudências, súmulas foram desse ano. Então, o decreto 7.983 vem me falando como se deve ser elaborados os orçamentos para obras públicas que têm o recurso federal. E aí, dentro desse decreto, ele vem me dizendo como é que deve ser utilizado o BDI. Ele diz lá, ó, o preço de venda para obra pública, você vai considerar seus custos mais o BDI. E esse BDI é benefício de despesa indireta. E aí, quando eu abro dentro do meu acórdão 2622, na primeira página tem uma tabela lá referenciando. Construção de edifícios vai de 20% a 25%. Construção de ferrovias e rodovias vai de 18% a 27%. Lembrando, é importante frisar aqui, esses valores de referência dentro do acórdão também são sem desoneração, tá? A desoneração, se você for colocar desoneração, teu orçamento, teu BDI não vai encaixar aí. Porque o que acontece? A desoneração veio após esse decreto de 2013. Tá? Ela se tornou opcional em 2015. Então, ela foi posterior, por isso muita gente me questiona isso e diz, Caio, eu não estou conseguindo chegar, já estou zerando basicamente minhas despesas indiretas no meu BDI e eu não estou conseguindo chegar nesse valor, porque não prestou atenção que é sem desoneração. Quando eu coloco a desoneração, que eu tiro meus 20% lá do INSS, dos meus encargos sociais, e jogo os 4,5% dentro do meu BDI, eu subo o meu BDI consideravelmente. Tá? Sudene, o tema da live é BDI, encargos complementares e sociais para licitações de obras públicas, tá? Então, e aí eu esqueci o nome aqui, mas perguntou quais as despesas indiretas. De acordo com o Acórdão 2622, eu tenho a administração central, risco, seguro, garantia, despesa financeira, lucro e meus tributos, tá certo? O que seria essa administração central? A administração central da tua empresa, tá? RH, Prolabore, motorista, contabilidade, energia, água. Todo esse valor que você levanta, você vai ter que ratear de acordo com as obras e considerar os percentuais de incidência desse teu valor em cada obra, tá certo? As despesas financeiras, eu sempre bato Só nesse ponto. um adendo aqui, Caio, só para não gerar confusão no pessoal. Quando o Caio falou aí energia, água, é do escritório da empresa, tá? Não é do teu canteiro de obra. Do canteiro de obra, a gente considera como uma administração local. Então, não confunda isso, que é uma coisa bastante que as pessoas criam muita confusão. Engenheiro da obra, mestre de obra, água da obra, energia da obra, vai lá para a planilha, né, como custo direto, administração local. E tudo que diz respeito ao escritório da tua empresa, né, vai ser rateado entre as obras que a tua empresa faz. Pode complementar. Isso aí. E aí, muito empresário, quando vai, diz, porra, Caio, eu estou começando, eu tenho que investir o dinheiro para receber daqui a 30 dias, 60. Mas dentro do teu BDI existe um item chamado despesa financeira que você recebe da administração por estar investindo o teu dinheiro na administração pública. E aí, muita gente me questiona, Caio, então é só eu pegar lá o valor? Não. Essa despesa financeira é calculada de acordo com a taxa Selic e o tempo de execução da tua obra. Caio, na prática alguém faz isso? Não. Na prática, o cara pega lá o percentual que está dentro do acórdão e Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí o Murilo tocou num ponto que, para o BDI, é um dos pontos que eu mais gosto, que é a questão do Simples Nacional. Lá atrás, eu procurei muito, quando eu tomei minha primeira pancada em licitação de obras públicas, procurei em todos os lugares, busquei vídeo, curso, não encontrei em local nenhum. Como o Murilo falou, esse conteúdo de licitações de obras públicas ainda está muito obsoleto. Então, busquei demais, não encontrei ninguém em pesquisa que me dissesse assim, cara, é assim, tá certo? E aí foi um tópico que eu aprendi, tomei a primeira pancada, fui buscar, tomei a segunda até que eu consegui aprender a fazer correto. E aí foi aí que eu dei um boom aqui no estado, porque, não vou dizer nem 90%, 100% das empresas elaboravam o BDI errado. Tá? E aí, só para fazer uma comparação,
O que seria, então, com essa questão do Simples Nacional? Eu tenho, basicamente, eu tenho alguns tipos de tributação da empresa, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, tá? Para obra, em geral, empresas de engenharia que executam obras, elas usam lucro presumido ou Simples Nacional, tá certo? E aí eu vou fazer uma comparação bem rápida entre elas. O que acontece? O lucro presumido, eu tenho uma tributação uniforme, tá? Eu tenho um imposto de renda, eu tenho minha CSLL. É importante frisar, Murilo, que já peguei também BDI, que incluía o imposto de renda e a CSL dentro do lucro, dentro do BDI. Cara, não pode. O acórdão também vem me dizendo. Imposto de renda e CSLL são impostos, são tributações personalísticas. Dentro do estudo do BDI que tem do TCU, vem usando essa frase, é como se fosse teu imposto de renda pessoa física. Porque ele bate em cima do teu lucro, não em cima do teu faturamento. Então, eu não consigo bater, eu não tenho como cobrar da administração isso. Então, cada um teria que tirar ou do seu lucro, ou dos teus ganhos em cima de insumos, tá? Eles não fazem parte do BDI. E aí, se eu fizer uma comparação, Caio, quem é que me diz como é que eu vou elaborar o meu BDI, então, se eu for Simples Nacional? Lei Complementar 123, anexo 4. Tá certo? Ela é dividida por faixa de faturamento. E aí, o que acontece? Cada faixa dessa, a primeira faixa é de 0 até 180 mil, a segunda é de 180 até 360, a terceira faixa vai até 720 mil. Então, assim, Caio, como é que eu posso ser optante Simples Nacional? Se você for ME e EPP, quando você abrir a tua empresa ou no início de cada ano vigente. Tá? Agora, Caio, eu queria só bater nesse ponto que eu acho super importante para quem está começando agora, principalmente, está pensando em abrir a sua empresa, né, para poder começar a trabalhar. Entendam uma coisa, pessoal, às vezes a gente fica querendo economizar em contador, né? A gente acha caro, né, ter um custo fixo contador, mas entendam uma coisa, principalmente para quem trabalha com obra pública, contador não é custo, tá, pessoal? É investimento. Porque, assim, o que eu percebo também, no geral, quando eu converso com os meus alunos, é que os contadores deles estão totalmente defasados da legislação, né? Tipo, não sei se a gente vai tratar desse assunto aqui, Caio, mas, por exemplo, a questão da desoneração, né? A questão de, pô, mas a empresa, ela optou pela desoneração, né? O CNPJ da empresa. Ele não entende que cada obra que vai ser iniciada é um CNPJ que eu vou ter que abrir o CNO e que eu vou poder fazer a opção pela desoneração. Então, às vezes, o contador da empresa ele está defasado. Então, pessoal, vocês que estão começando agora, botem isso na cabeça. Não vão pensar em contador somente o mais barato. Conversem com ele para ver se ele tem realmente conhecimento para você não cair numa furada. Eu digo isso porque eu próprio estou mudando de contador porque eu tenho dificuldade com o meu, enfim, eu não estou sentindo firmeza e, tipo assim, estou pagando mais imposto do que deveria. Isso a longo prazo eu tenho certeza que vai ser um prejuízo grande que eu vou descobrir. Eu acho que é um problema de todo mundo essa questão de contador, viu, Murilo? Eu já mudei de contabilidade também 2 vezes, justamente por isso. Nem sempre eles estão atualizados, tá? Só voltando à comparação, se eu for pegar, por exemplo, o PIS, supondo que eu estou na primeira faixa, se eu for pegar o lucro presumido, meu PIS é 0,65%. Ele é linear, uniforme, independente do meu faturamento, ele é 0,65%, tá? Para o Simples Nacional, não. Ele é, ele é crescente. Quanto mais eu faturo, maior ele é. E aí, se eu estou na primeira faixa, o que acontece? Os 0,65 que eu tinha de PIS, ele é 0,17%. Então, só de conhecer como é que eu elaboro meu BDI, eu já baixei aí 0,43%, 0,50% quase. Tá? O COFINS cai de 3% para 0,80%. Então, aí eu já baixei 2,2%. E o ISS é a mesma coisa. Aí muita gente diz, mas o ISS é municipal. É municipal, mas se você é optante Simples Nacional, o município pode reter e você informa a receita que foi retido, mas ele retém o que você tem a obrigação de recolher. E aí você tem que informar isso dentro da tua nota, que você é optante Simples Nacional,
e o teu percentual, tá certo? Na primeira faixa aí do Simples, você está pagando 2%. Então, Caio, aí muita gente diz que Simples Nacional não desclassifica. Já ganhei muita obra desclassificando porque elaborou o BDI errado. Porque o que acontece? Eu estou dizendo que o meu BDI está dentro lucro, despesas indiretas, e ele incide diretamente sobre o custo da minha obra. Tá? Então, eu sempre uso a seguinte comparação. Cara, eu chamei, disse, Murilo, a gente vai ter um curso aqui, tá? O curso custa R$ 1.000. Mas eu sei que eu tenho acesso a esse curso, eu conheço o dono do curso e sei que ele vai fazer a R$ 500 para mim. Mas eu cobrei do Murilo R$ 1.000. Eu disse, Murilo, é R$ 1.000, tá? Aí o Murilo foi lá, me deu os R$ 1.000 para pagar o curso. Eu paguei o curso e fiquei, cadê os R$ 500 do Murilo? Tá comigo. Indiretamente, eu estou roubando o Murilo. Mesma coisa funciona com a administração pública. Tá? A partir do momento que eu não coloco a minha realidade da empresa dentro do meu BDI, eu estou roubando indiretamente, eu estou ficando com 3, 4, 5% do dinheiro da administração pública. E aí, dentro do Acórdão 2622, no item 9.3.2.5, vem me dizendo, as empresas optantes pelo Simples Nacional devem utilizar os percentuais de ISS, PIS e COFINS de acordo com a realidade que a empresa está a recolher. E aí, então, tem que ter cuidado com isso, é um ponto, Murilo, chave. Eu disputo licitações em vários locais do Brasil, consultoria, e principalmente aqui no estado de Alagoas, tirando eu e os alunos que passaram pelo meu curso, ninguém elabora o BDI correto. Ninguém, ninguém, ninguém. E Isso aí também é uma. Isso acontece também, acho que não é só, não é só em Alagoas, ela é geral. Olha aí, o Yuri, que foi meu aluno, e perguntando, mesmo se a empresa for simples nacional, mas ela pode adotar o BD de projeto proposto? Não, é isso que a gente está batendo na tecla aqui. Você tem que apresentar a realidade da sua empresa. Então, se a sua empresa é optante pelo simples nacional, de acordo com o faturamento dela, o teu imposto é diferenciado. Então, tu vai ter que apresentar. Tanto é que quando eu chego em uma licitação, uma das primeiras coisas que eu faço é verificar se os meus concorrentes são optantes pelo Simples. Se eu perceber que ele é optante pelo Simples, eu vou direto em dois lugares. Aonde? Nos encargos sociais, porque eles não recolhem todos os encargos sociais, né, do padrão, digamos assim, e no BDI, que eu também tenho que olhar lá se ele pegou o percentual dos impostos adequados. Então, assim, as pessoas precisam entender, né? E quando a gente conta essas histórias aí, que alguns alunos meus também foram aluno do Caio, tipo, por exemplo, o Márcio Sampaio, eu vi que tu fez uma live com ele, né? Às vezes, pessoal, a diferença entre você conseguir um contrato de milhões e perder um contrato de milhões são detalhes, né? Então, ter esse conhecimento, e aí até vi uma pessoa falando assim, mas como tu falaste aí, simples nacional, ele não desclassifica. O classificar ou desclassificar, muitas vezes, está totalmente, diretamente ligado com o teu poder de argumentação. Então, se você souber usar a legislação, os acordos, tá? De forma a que você mostre por A mais B, fica muito fácil fazer o convencimento da comissão de licitação. Até porque esse é outro grande problema que eu vejo. Muitas a comissão de licitação ela não tem o conhecimento necessário, né? Então, se ela percebe que um dos concorrentes está ali embasado, ela chega treme. Ela, esse cara aqui sabe muito. Então, peraí, deixa eu me certificar e às vezes tu ganha pelo poder de argumentação. Eu já vou para a licitação, Murilo, com a nota explicativa, batendo em todos os pontos de BDI em encargos sociais. Eu já bato lá, ó, no meu item 3 da minha nota explicativa, eu já mostro, ó, de acordo com o item 9.3.2.5 do Acórdão 2622, as empresas precisam ser optantes pelo Simples Nacional. Na Lei Complementar 123, no anexo 4, vem mostrando. No anexo Y, no artigo X, vem mostrando como é que eu calculo. Dentro do meu estudo do BDI, no item 199.200, vem me dizendo isso. E aí, quando eu já pego direto nos pontos, aí o cara chega, realmente se assusta e diz, poxa, esse cara não chegou aqui brincando. Ele está com tudo da proposta dele na ponta da língua, e se eu classificar, ele vai entrar com recurso. Se eu negar o recurso, ele vai para o Ministério Público.
vai entrar com mandato de segurança, vai travar tudo aqui. Então, e aí eles acabam acatando. Tem que estar embasado, tá, pessoal? Não basta você chegar lá e falar, ah, não, eu vi no curso que é assim. Que aí o cara vai dizer, ah, teu curso foi tu que fez, não, você tem que me comprovar. Então, tem que ter poder, tem que estar embasado. Então, assim, eu pego recurso para licitação de obra de milhões, que o pessoal faz um recurso em 2 folhas. Então, assim, cara, como é que eu consigo mostrar, comprovar que eu tenho que ser habilitado, que eu tenho que ser classificado, ou que uma empresa tem que ser desclassificada em 2 folhas? Eu só coloquei o time da minha empresa e ó, solicito que a empresa seja desclassificada. Meus recursos aí vão com 20, 30 folhas. Porque eu saio embasando, pegando tudo de súmula, jurisprudência, acórdão, decreto, boto os fatos da licitação. E na minha solicitação eu já digo, ó, caso não seja atendido, eu quero que suba para a instância superior. Porque dá um E medo aí, na CPL. eu falo muito isso para os meus alunos, né, nas áreas que eu atuo, né, também, principalmente a parte de orçamento e de avaliações e perícias, que é assim, quem um dia disse que engenheiro não precisa escrever, né, engenheiro só faz cálculo, está redondamente enganado, né? Nessa área aqui, por exemplo, é o que o Caio falou, a gente precisa escrever bastante. A gente é quase que um pré-advogado, né? A gente vai ter que embasar em legislação, em acórdão. Então, quanto mais embasado for, né, maior o poder de pressão que eu tenho. Eu, muitas vezes, Caio, até como tenho muito amigo, até advogado, eu, às vezes, preparo tudo e só peço para um amigo meu advogado ainda, né, reescrever com a linguagem jurídica, porque aí mesmo que a comissão de licitação treme, porque ela já percebeu que está muito bem embasado e que está utilizando a formatação e os termos jurídicos, né, isso gera uma pressão ainda maior para essa questão aí do medo deles, né, de dar problema até mesmo para eles. Uma dica, Murilo, para o pessoal que está acompanhando aqui. Cara, você viu que a CPL está de sacanagem? Entra com solicitação e fala, ó, quero a cópia dos autos do processo. Nessa hora você vai ver pregoeiro, CPL tremer, porque muitas vezes vai para a licitação sem o processo estar completo, sem despacho de prefeito, e a partir do momento que você chega e diz, ó, eu quero os autos do processo inteiro, que eu estou levando para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Aí o cara treme, porque sabe que o processo não está completo. E aí a partir desse momento, a CPL já começa a tratar de uma forma diferente. Porque sabe que se você pegar os autos do processo dele, ele vai estar com problema. E aí são algumas dicas que bate de frente, cara, não é você chegar chutando a porta da CPL. Mas, cara, é uma obra que você quer ganhar, que viu que está com recurso, que sabe que vai executar e que vai te dar lucro, não abre mão da tua obra porque está com medo do que a CPL vai pensar. E uma coisa que eu também, isso é muito, esse ponto que tu pegou é muito importante para que as pessoas entendam isso, tá, pessoal? Todo documento de uma licitação, ele é público. Então, assim como o Caio, como um concorrente da licitação, ele pode pedir, eu, Murilo, se souber que aqui no meu município está tendo uma concorrência, e eu, como cidadão, não estou nem participando da licitação, chegar lá, eu posso acompanhar, assistir e ainda pedir uma cópia de todos os documentos, tá certo? Então, isso fica até como dica, tá, pessoal? Para os estudantes, né? Eu vejo assim, muita gente reclamando até assim, Murilo, não tem estágio e tal. Se tu quer trabalhar com obra pública, tu tem condição de estagiar todo dia. É como? Tu começar a frequentar as licitações, ir lá olhar como é, pedir cópia dos documentos, do edital, né, analisar, porque isso a gente só aprende dessa forma. Ainda não existe um livro que te ensine a ler um edital de licitação, pelo menos eu não conheço, né? Então, se não for realmente um curso específico ou essa prática, tu não vai ter esse domínio. O grande Felipe aí está na área também. Grande Felipe, grande amigo meu aqui de Maceió. É isso mesmo, Murilo. Como eu falei, eu procurei em todos os locais e eu não encontrei nenhum que dissesse assim, ó, Caio, é por esse caminho aqui que tu vai ganhar obra pública. E aí, se eu for bater no ponto que você falou lá atrás, Murilo, minha faculdade, por exemplo, faculdade boa, mas o que acontece? Minha visão, tá? Faculdade particular te prepara para construir casa e prédio. Universidade Federal te prepara para ser... E mal. E Universidade Federal te prepara para ser professor e pesquisador.
nenhuma faculdade, universidade, meio de ensino hoje te prepara para empreender no Brasil, te prepara para ganhar. E aí eu vou falar do meu ramo. Nenhuma faculdade, eu nunca vi uma faculdade que diga assim, ó, cara, existe licitação, é assim que funciona, você precisa saber isso para ganhar, é assim que se monta um orçamento, BDI funciona dessa forma, não tem. Na minha faculdade eu vi o que eram as modalidades da licitação, porque o meu professor de tecnologia da construção tinha atuado no órgão público. E aí foi o que eu vi de licitação dentro da faculdade. Aí você diz, poxa, cara, você só viu isso dentro da faculdade e hoje vive de obra pública, tá dentro do ramo. Cara, eu busquei. Eu fui me aperfeiçoar, mesmo depois de estar disputando, ganhando milhões em contratos, eu continuei fazendo curso, busquei estar junto dos melhores, busquei estar perto de Murilo, perto de Felipe. Por quê? Cara, o crescimento foi gigantesco. Lá atrás, eu busquei de verdade, Murilo. Eu procurei muito cursos. Eu, inclusive, publicava, cara, eu não quero saber de preço de curso, eu quero um curso que me prepare. E não encontrei. Não tinha ninguém que Exatamente. me preparasse. Aí tu tocou em dois pontos chave, na minha opinião, né? Eu sei que se a gente fosse falar só sobre faculdade aqui de engenharia, a gente podia fazer uma live sobre isso. Mas, assim, um ponto que eu quero muito bater com o pessoal é o seguinte também, entender, né, que tu falou assim, diferença de faculdade pública e particular. Pô, na faculdade pública, muitas vezes, teus professores, né, não estou dizendo que são todos, tá, pessoal? Por favor, estou dando um exemplo aqui geral. São professores já de carreira, né, que muitas vezes eles não têm a vivência mesmo de mercado, né? E aí é o que o Caio falou. Então, tu vai aprender muita coisa muito profunda, teórica e tal, e que é importante, dependendo da área que for seguir, não vou tirar a importância de jeito nenhum. E na faculdade privada, tu tem uma outra coisa, que é o seguinte, como lá não tem uma carreira e a remuneração do professor, eu digo isso porque eu fui professor de faculdade particular 8 anos, e como a remuneração não é bacana, o que acontece é que, tipo assim, um cara que é fera na área de licitações, por exemplo, ele não vai dar aula, entendeu? Então, tu vai aprender ali com uma pessoa que tem um conhecimento, mas não tem essa vivência, esse traquejo que seria necessário para que você realmente saísse lá, pô, eu aprendi mesmo. E fora que outra coisa importante, a carga horária não é suficiente. Eu até digo assim, se fosse para tu aprender tudo e sair da faculdade engenheiro mesmo, pronto para o que der e vier, a faculdade ia ter que demorar 15 anos, né? A faculdade de engenharia. Porque tu já imaginou, só uma área da engenharia, tu pode falar sobre ela 2 anos. Por isso que existem pós. Tu pega um assuntozinho e transforma em, né, uma coisa que vai ampliar. Então, esse é um ponto-chave que a pessoa precisa entender. Então, a faculdade não te prepara em nenhuma faculdade. Pode ser a melhor do Brasil, do mundo. Ela não vai te deixar prontinho. Então, essa insegurança, esse medo, ele é normal. E aí, o que o Caio falou. Outra coisa também que as pessoas não entendem, assim, é que é o seguinte, existem duas formas de tu aprender. A primeira é o que o Caio falou. Ele correu atrás pra caramba, estudou pra caramba, fez vários cursos de várias coisas. E tenho certeza de uma outra coisa também. Ele errou pra caramba. Como ele falou aí, citou exemplo, ele perdeu licitação porque não sabia e foi correndo atrás. Então, as pessoas precisam entender que muitas vezes eu fazer um curso, né, por exemplo, não é simplesmente ter o conteúdo, o conhecimento. Isso, muitas vezes, o conhecimento, o conteúdo, ele está no livro. Mas se você não aprende isso com alguém que vive isso na prática, tipo assim, tu vai bater muita cabeça na parede. E aí, por exemplo, tu faz o curso do Caio, vou dar um exemplo aqui de licitações. Tu vai bater tua cabeça, tu pode até bater tua cabeça na parede, mas não vai ser nos mesmos lugares que ele já bateu. Porque onde ele já bateu, ele vai dizer, olha, cara, aqui tem uma parede. Ou seja, tu vai aprender com o erro de outras pessoas. Isso te economiza duas coisas, tempo e dinheiro. Porque tu vai precisar errar menos e com isso perder menos recursos, menos obras tu podia estar ganhando, menos contratos, devido a estar ainda pelejando para querer aprender por conta própria. Por isso eu sempre falo, né? Desde que você saiba escolher
um curso, ele não é um custo, ele é um investimento. Porque você está ali ganhando, além de conhecimento, você está pegando um pouquinho da experiência da pessoa, né? E trazendo para você. E isso não tem preço. Exatamente, Murilo. Muita gente vê curso como custo. E, cara, não é. Lá atrás eu queria ter encontrado um curso que me ensinasse a ganhar obra pública sem eu ter que apanhar durante algum tempo para entender como é que funcionavam as obras públicas, tá? E aí, o que que acontece? A partir do momento que a gente entra nesse ramo, você vai montando toda a estratégia. Cara, se eu errei uma vez aqui em cargo social, eu sei que eu não posso mais errar isso. Então, durante o caminho, durante a experiência, vai se montando uma metodologia de como disputar, um passo a passo, uma estratégia de como vencer obras. Por quê? Se eu pegar a Lei 8666 completa, cara, é uma lei gigantesca. E aí todo mundo diz, poxa, eu não sou advogado, eu não vou ler lei. Cara, é você entender que você não precisa saber a Lei 8666, todos os artigos de frente para trás. Você precisa saber que o artigo 48 fala de inexecuibilidade, estou chutando aqui, tá? Que o artigo 32 fala de atestado técnico. Você tem que saber quais artigos, porque, cara, se eu for sair lendo todas as leis, eu não vou conseguir aprender. Eu tenho que saber o que é que importa. Não adianta eu ter conhecimento. Quem é que sabe um livro inteiro aqui? Quando eu leio um livro, eu saio grifando o que é que me importa para ganhar obra pública. Então, você ter um foco e ter uma metodologia para aplicar. Tá certo? E, e Pode outra falar, coisa Manuel. também, cara, e outra coisa também é organizar o conhecimento. É outra grande vantagem que substitui, por exemplo, eu sair lendo as leis e os acórdãos aleatoriamente, né? Porque aí eu vou aprender, tipo assim, é como se eu fosse um quebra-cabeça e eu pegasse um pedaço daqui, outro daqui, outro daqui. Agora, para interligar esses pedaços, precisa de uma metodologia, uma organização. Então, quando você aprende, né, com uma pessoa que já trabalha com isso, essa pessoa já vai te dando o caminho montado. Então, tu sabe, olha, a primeira coisa para me entender, eu tenho que aprender isso. Depois eu vou aprender isso, depois eu vou aprender isso. Então, o caminho do conhecimento, ele é mais fluido. É mais fácil você entender e nem vai precisar ficar decorando, porque coisas mais específicas, tu pode sempre ter o livro, ou a lei, ou o acórdão para consultar. Mas se você entende o caminho, tudo se torna mais fácil. Isso aí. Murilo, só aí agora vamos mudar um pouco a visão de. Vamos sair um pouquinho, esquecer um pouquinho o BDI agora, não 100% que quando falar na parte de oneração a gente vai ter que voltar um pouquinho para ele. Existem dois encargos hoje, vou chamar assim, tá? Dois encargos que incidem sobre tua mão de obra, que são os encargos complementares e os encargos sociais. Dá uma introdução para a gente ir seguindo, debatendo como a gente fez com o BDI. Qual a diferença entre eles, quando incide um, quando incide o outro. Beleza, vamos lá, pessoal. Olha só. Como tem pessoas aqui de todos os níveis, né? Pessoas que já trabalham, pessoas que são estudantes ainda, é preciso entender o seguinte: quando tu faz um orçamento, tu precisa incluir todos os custos que tu vai ter com aquela obra. Um desses custos é a mão de obra, né? E aí o que acontece? Se você tem uma obra de longo prazo, ou principalmente no caso uma obra pública, que é o que a gente está tratando aqui, tu tem que fazer o registro, a contratação desse trabalhador, como manda a legislação trabalhista. Isso quer dizer com carteira de trabalho assinada e etc. Quando você assina a carteira de trabalhador, você está ganhando aí um custo que é mais ou menos o seguinte. Imagina a primeira coisa que você tem que pensar, o salário dele. Quanto é que é o salário de um pedreiro, né, que vai ser registrado em carteira de trabalho? Quem vai dizer isso para você é o acordo coletivo de trabalho, tá? Que tem em todos os estados, tem estado que ainda divide por região. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Aonde você vai executar a obra, você tem que conhecer o acordo coletivo de trabalho. Lá, além de definir o salário base, o piso de cada tipo de profissional, ainda vai dizer outros benefícios que esse trabalhador vai ter, como, por exemplo, a alimentação. Tudo isso está especificado no acordo coletivo. Então, além disso tudo, quando você então computa o custo desse profissional, você precisa lembrar que, de acordo com a legislação, você tem uma série de obrigações, né, pecuniárias
com essa contratação, que são chamados encargos. Então, vai desde os encargos trabalhistas, que fica mais fácil das pessoas entenderem, que é o quê? O 13º dele, as férias. Então, eu, quando contrato, eu já tenho que contar com esse custo, né? Só que existe também um outro custo que eu vou ter quando eu demitir esse trabalhador, por exemplo. Então, são chamados encargos sociais indenizatórios. E tem alguns que são recolhimentos que eu tenho que fazer obrigatórios por lei. E aí tem uma relação de encargos sociais do grupo A, que aí, entre os mais famosos, tu vai lembrar do INSS, do FGTS, mas, por exemplo, muita gente não sabe, mas é em cima do custo da mão de obra que vai pagar, por exemplo, o SESI, o SENAI, né? A gente vê essas instituições e às vezes não está sabendo de onde é que ela recebe o dinheiro dela. Então, esses são os encargos sociais. Aí, o que acontece? Quando tu vai pensar um pouco mais sobre o trabalhador, tu vai pensar o seguinte, não, mas esse cara ele tem que comer, ele tem que ter EPI, ele tem que ter ferramenta. Isso tudo são chamados de encargos complementares. Antigamente, isso vinha discriminado em planilha, né? Lembra que eu falei que tudo aquilo que eu consigo conferir, ele teria que vir em planilha? Então, imagina eu ter que colocar numa planilha quantas botas vai ter na minha obra, quantos capacetes, quantas fardas, quantos óculos, quantas luvas. A planilha ficava gigante com esses itens de pequena monta, né? Que, enfim. Então, imagina o trabalho que dava para analisar uma planilha como essa, para fazer medição, imagina. E aí, a partir de 2014, então, né, o SINAP ele começou a usar uma nova metodologia que faz o seguinte: ele calcula o custo desses encargos complementares e faz uma conta de quanto isso custa por hora de trabalho. Então, o que acontece é que hoje essa metodologia vem sendo a mais utilizada, tá certo? Que é a base do SINAP, por exemplo, já aceita pelos órgãos de controle. Então, hoje, quando eu faço a composição de custo de um serviço, e que é um dos tijolos do orçamento de uma obra, eu preciso levar em conta o salário do trabalhador, os encargos sociais, né, que são todas essas obrigações que eu tenho, e mais encargos complementares. Isso tudo transformado em reais por hora de trabalho. Tá? Então, eu condenso tudo isso em um valor em reais por hora. E aí, já vou até me prolongar um pouquinho nisso, né? Não sei se a gente vai falar sobre desoneração agora, mas... Pode falar, Murilo. Pode falar? Outra coisa também que é preciso saber é que a partir de 2013, né, para incentivar a construção civil, foi criada uma legislação que incluiu a construção civil para desoneração da folha de pagamento. Seria uma forma de incentivar as construtoras a contratar mais gente, diminuindo o custo do trabalhador. Visto que vocês já viram, né, o tanto de coisas que eu pago quando eu contrato alguém. Então, essa desoneração faz com que a empresa deixe de recolher 20% de encargos, que são no INSS, sobre a folha, e passe a recolher um percentual único, bruto, sobre o faturamento, sobre o valor da obra. Né? Esse tributo é chamado de CPRB, então ele deve ser incluído lá no PDI. Então, algumas coisas que é preciso entender. Primeiro, o que hoje se erra mais, assim, que eu mais vejo? Uma das coisas em relação a encargos sociais, nós já falamos aqui, é quando a empresa é optante pelo Simples Nacional. Então, o primeiro ponto vocês precisam anotar aí. Por quê? Porque a empresa optante pelo Simples Nacional, ela também paga menos encargos. Né? Ela não paga, por exemplo, os encargos do Sistema S, que eu citei antes, SES, SENAI, SEBRAE. Isso diminui a folha dela como um todo. Isso é importante vocês perceberem, já que isso se aplica a todos os trabalhadores da obra. A segunda coisa também importante que se erra bastante as pessoas não perceberam que em 2014 os encargos complementares passaram a fazer parte do custo do operário. Então, o que eu ainda encontro em planilha aí? O EPI está lá dentro do custo do trabalhador, mas também vem discriminado na planilha, ou seja, cobrado em duplicidade. E o outro erro também bastante comum que eu encontro é em relação à desoneração, né? Empresas que não sabem quando é que tem que botar o CPRB e às vezes utiliza como base o valor não desonerado, né, na mão de obra e bota CPRB no BDI, ou ainda tem muita licitação
que bota a CPRB de 2%, porque em 2013, quando foi criado, era 2%, mas em 2015 passou a 4,5%. Então, esses são os principais pontos que eu me lembro agora, que são realmente pontos bem importantes para você analisar. Vou só dar algumas dicas, Murilo, da prática, tá? Pessoal, Simples Nacional e desoneração não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu recebo diariamente perguntas, Caio, eu sou Simples Nacional, eu boto o INSS ou boto o CPRB? É diferente, tá? Segunda questão, Caio, quando é que eu tenho que definir? Eu posso, cada orçamento meu, definir se eu sou desonerado ou não? Pode. Estava tendo um debate há pouco tempo se ia mudar, se não ia essa questão da desoneração. Mas quando era que eu optava a desoneração? Ou quando eu abria minha empresa, se eu fosse desonerar minha folha de pagamento geral, ou quando eu abro meu CNO. Por isso que tem a opção de, nos orçamentos, nesse orçamento sou desonerado, no outro não. Porque eu faço a opção pela desoneração quando eu tiro minha CNO, que é o antigo SEI, que é Cadastro Nacional de Obra, tá? E aí eu vou optar ou não pela desoneração dessa minha folha de pagamento. É a primeira coisa que tem que entender, que desoneração e Simples Nacional não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São duas coisas separadas, insere beleza no INSS e no BDI, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Já peguei muita planilha também que o pessoal usa os 20% de INSS e 4,5%. Ou você vai usar 20% lá no teu grupo A no INSS ou 4,5% no BDI. Você não pode ter os dois, nem pode zerar os dois, tá certo? Dica importante. Quanto à Simples Nacional, de novo, é um ponto que eu gosto de bater, é um ponto que as empresas não estão preparadas ainda para cobrar isso. Lá na Lei Complementar 123, tá? De novo, Lei Complementar 123, ela vem me dizendo que as empresas optantes pelo Simples Nacional não recolhem os sistemas sindicais, que a gente chama de sistema S, a classe S. E aí, dentro do teu encargo social, na tua planilha, vem lá INSS, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, SECONSE, FGTS e o Seguro contra Acidente de Trabalho. Quem é optando pelo Simples Nacional não vai pagar SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação. O sistema S zera, tá certo? Automaticamente, teu grupo A zera. E aí muita gente dá Ctrl+C, Ctrl+V porque viu outra empresa fazendo isso e esquece que lá o grupo D é calculado. O grupo D são reincidências, então é a reincidência do grupo A sobre o grupo B. E aí o cara monta a planilha dele, chega lá no grupo D e não calcula. Aí, poxa, mas eu sou Simples Nacional, eu fiz certo. Fez não, teu encargo social está errado porque tu não calculou o grupo D. E aí é uma dica importantíssima que o pessoal bate muito e erra muito isso, tá? Viu a outra empresa zerando esses encargos, aí então eu vou zerar também, mas não sabe nem como funciona. Outro ponto importante de puxar aí é que, cara, o meu encargo social, beleza, o SINAP, se a gente for baixar lá do SINAP, ele vai mostrar como é que é calculado. O caderno hoje do SINAP me mostra, aí ele não mostra para todos os estados, se eu não me engano ele calcula São Paulo. Cara, ele me mostra como é que é definido, para definir aviso prévio, falta justificada, não justificada, ele mostra como são feitos os cálculos. Então isso te facilita, Caio? Eu preciso seguir aqueles valores dos encargos à risca? Não. Eu não posso mudar o que vem me dizendo em legislação. Por exemplo, eu não posso tirar meu FGTS de 8% para 3%. Tá certo? Mas o grupo B, o grupo C, você pode calcular se você tiver o controle histórico da tua empresa. Tá certo? Então, Caio, você aconselha a fazer isso? Na prática, não. Tá? Mas o que é que pode te resguardar? Cara, eu errei aqui esse item do meu encargo social. Cara, diz que calculou e monta o cálculo e mostra aqui, cara. Tá aqui. Aí você comprova. Isso é meio que um pulo do gato. Caramba, eu digitei esse valor errado. Claro, tá dentro de uma realidade aceitável. Aí você apresenta a conta para não ser desclassificado. Tá certo? Porque o grupo B e grupo C você consegue trabalhar, você consegue calcular. O grupo A é legislação. Então eu não consigo mexer no grupo A, exceto se eu for Simples Nacional. E o grupo D é calculado, então eu não tenho como mexer. Então muita gente diz, não, tem que ser igual da prefeitura. Não. Todo documento que vem da administração pública são modelos. Tá certo? Você tem aquela base de modelo, mas você tem que aplicar de acordo com a realidade da tua empresa. E aí diz, Caio, mas você lá no BDI diz que na legislação vem falando no Acórdão 2622, estudo BDI, decreto, súmula, mesma coisa no Simples Nacional. No item 199.200 de estudo vem falando dos encargos, no item 9.3.2.6 vem falando no Acórdão 2622 a mesma coisa, nas súmulas, cara,
mesma coisa, está embasado. Então, aí o pessoal, existe uma súmula hoje, Murilo, que muita gente quer se abraçar, que diz, a proposta pode ser corrigida se não alterar o teor e não mudar o valor global. Cara, você pode corrigir sua proposta se for uma falha. Mas, cara, eu errei. BDI, encargo social, como é que eu vou alterar minha proposta sem alterar o valor global ou sem majorar e sem alterar o teor da minha proposta? Porque se eu alterar, se eu consertar o meu encargo social, eu vou alterar todo o preço da minha mão de obra. A partir do momento que eu mexo no preço da minha mão de obra, como é que eu vou manter meu orçamento sem mudar o teor dele? Aí eu vou ter que mexer em preço de insumo, em preço de mão de obra, em preço de serviço, e aí eu alterei o teor da minha proposta. Então tenham cuidado quando vocês pegarem CPL e dizem assim, não, qualquer erro é sanável. Não. Falhas, erros, bestas, beleza, eita, digitou um nome errado, usou uma unidade trocada, tranquilo. Mas aí tem que ter cuidado com como se interpreta essa súmula, tá? Outro ponto importante, Murilo, nessa questão de encargos, uma coisa que você também bate, é a questão de, cara, muitas vezes está lá, existe o encargo social para horista e mensalista. Aí eu uso o meu engenheiro, por exemplo, como mês. Aí considero 2 meses, mas uso o encargo social de horista. Cara, tá errado. O encargo do mensalista é um, o encargo de horista é outro. Então você tem que ter esse cuidado. E aí como é que eu vejo isso? Dentro da minha composição, eu sei qual unidade de medida está sendo para o meu engenheiro, para a minha mão de obra. E aí eu pego e tem lá minha mão de obra, vamos botar o servente em hora, mas eu usei meu encargo social mensalista em toda a minha mão de obra. Cara, meu orçamento está errado. Tá certo? Então são alguns pontos chaves aí. Outro ponto é encargo complementar. Cara, muita gente zera ou vai estar acostumada a disputar obra em Alagoas, por exemplo. Aí vai para Sergipe, usa o encargo complementar daqui, os itens daqui, e não sabe que em Sergipe o valor da cesta básica é Y, que o valor do transporte de lá é outro, e aí você chega, todos os seus valores estão abaixo. E aí tua proposta está inexequível, você não vai conseguir executar aquele serviço. Tá? Então tem que ter cuidado, como o Murilo falou, com os acordos coletivos de cada estado. Tem estado, por exemplo, que no acordo vem dizendo que eu tenho que colocar 15% de insalubridade e periculosidade que seja para mão de obra. E aí dentro do mesmo estado, tem município que considera 15% para o eletricista e outro município que não considera. E aí o que é que acontece? Eu não tenho conhecimento. Vamos supor, eu fui disputar uma obra no Maranhão. Eu não tinha conhecimento nessa questão e não considerei os 15% de periculosidade do eletricista. Quando eu chego lá, minha mão de obra está abaixo do sindicato. Eu não posso contratar ninguém abaixo do sindicato, eu não posso contratar nenhuma mão de obra abaixo do salário mínimo. Então, assim, tem que ter cuidado com essas coisas, porque são pontos chaves. E aí foi o que o Murilo falou. A diferença entre você assinar um contrato de milhões para você perder, cara, tá nos detalhes, tá certo? Montar habilitação, todo mundo consegue montar. Eu mostrei aqui, Murilo, eu analisei um edital, mostrei como é que puxa a certidão. Cara, muita gente fica com raiva quando eu digo, mas se eu tiver o controle financeiro e administrativo da minha empresa, a habilitação é imprimir o documento e colocar no envelope. Se eu tiver o controle da minha empresa, é imprimir o documento e botar no envelope. A hora que separa os homens dos meninos é na hora de montar a tua proposta. É onde a engenharia entra de verdade. É onde o orçamentista, o cara que é consultor em licitação, vai montar a planilha para montar a proposta para ganhar a licitação. Tá? Então, E aí muita gente me pergunta, Caio, mas eu não sou advogado. E aí nas minhas palestras eu toda vez brinco, quem quer R$1.000 aqui para montar minha habilitação? Aí eu ainda uso a frase habilitação jurídica, a palavra. E aí todo mundo diz, eita, não, quero não, porque jurídica é advogado, eu não sou advogado, eu sou estudante de engenharia. Cara, qualquer pessoa pode montar habilitação jurídica, pode ter representação. O que é que eu preciso para, por exemplo, representar uma empresa? Ter uma procuração que me dá poder para representar. Eu não preciso estar formado, eu não preciso ser engenheiro, eu não preciso ser arquiteto, eu não preciso ser advogado. Eu preciso de quê? Ter conhecimento e saber como o jogo funciona. E ter uma procuraçãozinha da empresa. Tá certo? A habilitação jurídica que eu falei se resume basicamente em 2 documentos. Contrato social e RG dos administradores. Aí quando eu chego nesse ponto, o pessoal diz, eita, poxa, cara, você ofereceu R$1.000 para quem imprimisse o contrato social e tirasse cópia do teu RG? Foi, mas ninguém quis porque não tinha conhecimento.
E aí muita gente se assusta, ah, não, habilitação é uma coisa de outro mundo, ou proposta é uma coisa de outro mundo. Se não tiver conhecimento, realmente vai ser uma coisa de outro mundo. Mas a partir do momento que você já tem essa experiência, você está indo para dentro, você sabe como funciona, cara, você vai fazer como se você estivesse brincando. Show de bola, é isso aí. Murilão, vamos ver aqui, ver o pessoal que tem dúvida para responder rapidinho. Eu vi que tiveram algumas pessoas te perguntando aqui algumas coisas também. Murilo, sobre o contrato de empreitada com menor preço global, por que o governo federal não aceita uma proposta de licitação com valores de serviços maiores que a média de referência? E Yuri perguntou Olha, isso. isso é um tanto polêmico, tá? Eu particularmente entendo que deveria ser analisado por etapa. Então, por exemplo, etapa fundações. Então, ali dentro do item fundações, não haveria problema nenhum em ultrapassar um determinado item de serviço. No geral, por exemplo, lá onde eu trabalho, no banco que eu trabalho, é assim que a gente analisa o mercado do preço global. Então, a gente não vai atrás de saber se um único serviço está acima. A gente olha, analisa por etapa. Mas o que acontece, foi aquilo que eu falei anteriormente com o Caio aqui, que a gente estava debatendo, é que muitas vezes a equipe que analisa lá no município, né, a comissão de licitação, não tem esse nível de conhecimento. Então, eles preferem fazer o que parece ser mais seguro, né, para não botar o deles, né, não botar o CPF deles na reta. Então, é mais fácil barrar isso do que seguir o que realmente determina a legislação. Mas que de poder pode. Na época do preço global, a gente deveria analisar por etapa e o valor global, e não item a item. Só para complementar rapidinho, existe um critério chamado aceitabilidade de preço, tá? Na empreitada preço unitário, realmente ele vem me dizendo que eu não posso ser superior. Mas quando é global, existe um critério chamado aceitabilidade de preço, que se tiver descrito, se o edital permitir, você pode passar desses valores unitários até o percentual admitido, aceitável, contanto que teu valor global e teus valores dos grupos de serviço não sejam superiores ao da administração, tá? Pessoal, quem for tendo dúvida, coloca no quadrinho de resposta só para... Tem duas aqui, tá? BDI para a empresa do Simples, o ISS usa o CTM ou a alíquota do Simples. BDI para a empresa do Simples, no ISS você usa a tua realidade, tá certo? Cuidado quando for colocar o teu ISS na tua nota. Se você não calcular e não botar lá descrito na tua nota que o teu ISS não é 5% do município, e você deixar lá de qualquer jeito, o município vai reter 5%, tá certo? Você tem que calcular e na tua nota tem que vir informando que você é Simples Nacional e que você não tem que reter os 5%. Você vai reter 2, 1,5, 3, 4, você tem que calcular, tá certo? A maioria das planilhas orçamentárias que eu já vi vem com BDI. Isso pode ser mudado pela empresa? Murilão, se quiser responder essa, tem mais uma e aí cada um responde duas para a gente adiantar a live aqui. Nós já respondemos que sim, tá, pessoal? O BDI apresentado pelo edital é apenas uma referência, tá? Isso não significa que eu sou obrigado a utilizar o mesmo. Agora, óbvio que eu devo fazer essas mudanças, né, entendendo o que eu estou fazendo, porque caso eu seja questionado, eu tenho que saber justificar. Agora, só a nível de curiosidade, o Tribunal de Contas da União já tem um acórdão que permite, por exemplo, o lucro zero no BDI. Então, só para vocês entenderem, né, como isso é possível de alterar, tanto que o TCU já permite eu zerar o lucro, por exemplo. Eu, de vez em quando, Murilo, sou contra alguns acordos, algumas súmulas que saem, porque, cara, por exemplo, esse aí vai ter gente que defende e eu sou contra o cara zerar o lucro, por exemplo. Quem é que vai trabalhar sem ter lucro? Então, assim, ele não vai ter lucro ali, mas ele vai ganhar de algum outro local. Entendeu? Então, assim, eu zerei o lucro, beleza, botei zero no meu BDI. Aí ganhei a licitação, mas de algum outro lugar ele vai conseguir tirar esse dinheiro. Então, assim, tem alguns acordos que a gente tem que seguir, mesmo sendo contra. Também acho. Vamos lá, mais essa. É critério de não pagamento do boletim de medição à ausência de CNO? Vai depender do teu contrato.
Se no teu contrato, no teu edital vem a minuta do contrato, você assina teu contrato e aí vai ver quais são os documentos que se pedem para receber a tua medição. Aí vai dizer, para receber a primeira medição, você precisa apresentar CNO, você precisa apresentar a retenção de FGTS, INSS, ART. Então, assim, você tem que seguir o que vem especificando no teu contrato, tá certo? Pronto, Murilão, tem 1h15 aí de live. Eu vou te liberar para não ficar tão corrido. Você já teve aula agora antes dessa live, você estava tendo aula, por isso que a live foi um pouquinho mais tarde hoje, tá certo? Porque eu não poderia ter essa semana chamada Desafio de Viver de Obras Públicas sem ter você presente. Porque, como eu te disse, para mim você é uma referência na parte de orçamento no Brasil inteiro, tá certo? Eu não poderia ter um desafio desse chamado Desafio Viver de Obras Públicas sem que você estivesse presente. Uma referência no Brasil tem que estar aqui participando. Então, agradeço a presença, meu amigo. Eu que agradeço o convite aí, cara. Você é uma pessoa que, né, a gente se conheceu em Maceió e que eu vejo aí só seu crescimento e você ensinando outras pessoas, e para mim é só motivo de orgulho, de alguma forma, ter contribuído, ainda que 1% aí com seu conhecimento, né? E sempre que precisar, estamos aí à disposição. Na verdade, como tu falaste, eu vim, estava dando aula para minha turma, depois vim aqui para a tua live e ainda vou finalizar um evento aqui da faculdade que eu dou aula daqui a pouco. Então, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima. Murilão, brigadão de verdade. Não foi só 1%, não. Mesmo depois do curso, a gente de vez em quando debate algum assunto. Quando eu tenho dúvida aqui, eu corro atrás de você também. Então, assim, o conhecimento, o contato, a amizade fica para sempre. É o que eu sempre falo pro pessoal. Pessoal, mais importante do que qualquer coisa é você ter um parceiro e com quem você conversa, vai debater, vai conversar. Então, Murilão, muito obrigado. Eu vou ficar aqui mais 10 minutinhos, porque o pessoal perguntou aqui da questão da mentoria. E eu tinha falado para quem estava acompanhando aqui meu desafio, que hoje eu disponibilizaria o formulário de inscrição e explicaria como funcionaria. Então, para não te prender, eu só aqui explicando como é que vai funcionar a mentoria, eu vou continuar aqui. Quem tiver interesse em saber como vai funcionar essas coisas, continua aqui acompanhando, que não vai demorar muito tempo, tá? Valeu, abraço. Valeu, Murilão, boa noite. Isso aí, pessoal. Vou responder mais 2 perguntas aqui, tá? Eu não gosto de sair sem responder todo mundo. Teve uma pessoa aqui que perguntou em questão do... Cara, eu não, como é que eu vou fazer para participar se eu só ganho carta marcada? Cara, eu sou prova que carta marcada, quando você está certo, não importa, tá? Como é que você vai tirar a carta marcada? Estando certo. Se você chegar lá certo, não tem carta marcada que vai te dizer assim, não, eu sou a carta marcada daqui. Você não ganha aqui de jeito nenhum. Ele pode cancelar a obra, pode cancelar a licitação, mas você certo, não tem quem lhe tire de uma obra pública, tá? E eu sempre digo, cara, se eu chegar certo no município e disser, essa obra é minha, pode ser a carta marcada que for, tá? Então, na minha visão, experiência própria, o Alisson teve aqui no segundo dia da minha live, disse, Caio, eu nunca tive obra de carta marcada, nunca fui carta marcada de canto nenhum, em 8 licitações que eu disputei, eu ganhei 8, tá certo? Você precisa estar embasado, você precisa estar pronto para disputar, tá certo? Quem vem me acompanhando aqui desde o início do desafio, eu venho apresentando dicas, venho mostrando como funciona e comprovando que, Caio, eu não tenho dinheiro para iniciar. Cara, na minha segunda live, eu trouxe 2 alunos, começaram em nichos diferentes, mas um é consultor, um é empresário, e eu comecei sem dinheiro, eu falei aqui, contei minha história. Cara, eu rodei de Uber quando eu me formei porque não tinha emprego, eu peguei dinheiro emprestado com um amigo para poder abrir empresa. Eu peguei, era 840, eu juntei com outro amigo, o contador cobrou 840, eu peguei R$ 420 emprestado com um amigo para abrir empresa. Quando eu abri a empresa, logo em seguida, menos de 30 dias, eu tinha 4 milhões em obra. E aí eu corri atrás desses 4 milhões em obras. E aí muita gente fica... E aí foi o que o Murilo falou lá também. Cara, esquece desculpa. A oportunidade está fora da zona de conforto, está fora das tuas desculpas. E quando eu bato nesse ponto, é porque eu passei por tudo isso. Lá atrás, cara, eu rodei de Uber, eu não tinha dinheiro, peguei dinheiro emprestado, abri sociedade com amigo.
Mas por que eu fiz tudo isso? Porque o ramo de obra pública é gigantesco. Eu venho falando isso aqui desde o início do desafio. É gigantesco e pouco disputado. E aí, quando eu digo disputado de verdade, tá certo? Como eu falei aqui, dentro de Alagoas, tirando quem passou nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, nos meus cursos, todo mundo prepara BDI em cargo social errado, velho. E aí, porra, é o Caio que é anormal? Não. Mas eu apanhei lá atrás e criei essa metodologia que a obra que eu for disputar, eu vou ganhar. Eu não vou chegar lá para brincar, tá certo? Então é isso que você tem que colocar, você tem que ter teu objetivo, tá? E aí responder aqui, o pessoal perguntou quando sairia a mentoria, como seria a mentoria, e ontem também me perguntaram, a mentoria vai ser lançada depois do desafio, amanhã eu vou passar diversas informações sobre essa mentoria, mas já vou passar algumas informações importantes, tá? Caio, por que você decidiu abrir essa mentoria? Cara, quando eu comecei a disputar, eu percebi que a cada 10 empresas que disputavam comigo, 9 estavam erradas. Ou 9, 10 empresas, teve licitação, todo mundo está errado. E aí eu comecei a ver que, cara, eu estou certo aqui, todo mundo está errado. Eu estou certo aqui, todo mundo está errado. E aí eu comecei a compartilhar isso, tá certo? Montei uma metodologia, montei uma estratégia que, cara, é gigantesco. A possibilidade, o Márcio apresentou aqui, em menos de um ano e meio, 50 milhões em obra. Estava fora da engenharia há 7 anos. Em um ano e meio está com 50 milhões em obras. Caio, é difícil chegar lá? Não. Se você tiver teu foco, tiver, cara, eu quero chegar lá, é o que eu quero, meu amigo, ninguém vai te parar. Agora você precisa saber ganhar. Como eu disse, eu não preciso saber a Lei 866 inteira, eu não preciso saber todas as súmulas, todos os acordos. Eu preciso saber aqueles que me fazem ganhar. Caio, você sabe tudo da lei? Não, nem quero saber. Porque não é a lei inteira que vai me fazer ganhar a obra, eu quero saber o que é que vai me fazer ganhar a obra, que vai me fazer ganhar a licitação, que vai me fazer faturar. Cara, eu não quero saber tudo, eu quero saber o que me traz retorno. Retorno financeiro, retorno profissional, retorno de qualquer forma, pessoal, profissional, financeiro, cara, que me traz retorno. E eu sempre falei aqui, a sensação de vencer, ser declarado vencedor em uma licitação, é uma sensação que não compara com nenhuma outra sensação de qualquer contrato que eu fechei privado. Porque eu sei que lá dentro da licitação, vou falar aqui, vou citar a prática e contrato assinado, dentro de Tanque d'Arca, município aqui de Alagoas, eu era o 7º preço. Eu não baixei R$ 1.000 da minha proposta. Fui certinho. Chegou lá, os 6 que estavam na minha frente caíram. E aí a sensação de sair lá no diário, a empresa que o Caio representou foi declarada vencedora, sendo o 7º preço. Cara, eu posso assinar 20 contratos aqui fora de obra privada, que a sensação, o orgulho do trabalho, aquela sensação de, poxa, não tem sensação igual, tá certo? Cara, e a gente já tocou nesse tópico aqui, nesse ponto aqui nessa live, mas eu vou voltar a bater, tá certo? Tirando todas as vantagens que eu vejo de obra pública, existe um ponto-chave, tá? Caio, se for me perguntar, Caio, qual é a coisa mais importante para você? Hoje é meu tempo. Tempo e conhecimento são dois pontos chaves na minha vida, tá? E aí tempo eu digo em alguns fatores. Tempo de poder estar acompanhando o crescimento do meu filho. Meu filho nasceu, eu estava dentro de obra pública. Eu consigo acompanhar o crescimento do meu filho porque eu resolvi empreender, eu abri minha empresa, eu estou dentro do mercado de licitações de obras públicas, me tornei referência dentro do Estado e no Brasil diversas pessoas me conhecem. E foi com obra pública, foi com licitação de obra pública que eu consegui subir. Eu falei, eu rodei de Uber porque não tinha emprego. E dentro de obra pública hoje, graças a Deus, eu não preciso. Tá certo? E tempo, outra questão de tempo cara, quanto mais eu for bater e for trombar na parede, for trombar numa porta, cara, eu perco tempo. E aí existe aquele trocadilhozinho, tempo é dinheiro. Tempo não é só dinheiro não, cara. Quanto tempo você está perdendo da tua vida, perdendo licitação? Eu entrei para prestar consultoria em empresa que estava 1 ano e meio perdendo licitação. 1 ano e meio perdendo licitação. Foi 1 ano e meio da vida da empresa jogada no lixo. E aí, quando eu fui para lá, em 3 meses a gente fechou 7 contratos, 7,5 milhões em contrato em 3 meses.
E aí, cara, de novo, Caio, você é diferente de alguém? Não. Eu soube, eu botei um objetivo na minha vida e segui. Lá atrás eu procurei quem me ajudasse, eu não encontrei. Eu tive que apanhar, eu tive que aprender sozinho até conseguir. E aí, por que que você resolveu, Caio, montar a mentoria? Porque eu queria ajudar todo mundo que estava ao meu redor da forma que eu não tinha conseguido ajuda. E aí eu desafio vocês, cara, vai buscar um curso hoje que te ensina a vencer licitação de obra. Cara, eu rodo todos os dias para ver se tem, não tem. Que diga assim, Caio, existe algum curso hoje que me diz assim, ó, segue esse caminho aqui, que em 4 meses tu vai fechar a tua primeira obra? Não tem, tá certo? E aí foi por isso que eu decidi abrir a mentoria lá atrás, tá? E aí, desde lá de trás até hoje, eu venho vendo o resultado crescendo cada dia mais, tá certo? As lives aqui, cada dia tem mais gente. E aí muita gente diz, Caio, você compartilha muito conteúdo, compartilho. Mas isso daqui, esse conteúdo que eu compartilho aqui é a pontazinha do iceberg. E aí vamos falar como é que vai funcionar a mentoria, que o pessoal me perguntou ontem, eu disse que hoje responderia. Essa mentoria vão ter duração de 4 meses, tá certo? 120 dias, iniciando em dezembro, tá certo? A gente terá 7 encontros presenciais online, tá certo? São o acompanhamento completo da mentoria. Olho no olho, tá certo? Olho no olho aqui, distante, mas olho no olho. Eu não tenho aula gravada, tá certo? É interação através de plataforma. Eu estou definindo se eu vou usar o Zoom ou o Google Meet, Google, qualquer plataforma dessa. Por quê? A interação é muito maior, o aprendizado, quando se vê esse debate, é muito maior. Então, eu terei as 3 primeiras aulas um nivelamento completo, tá certo? Vou nivelar toda a turma para que a gente tenha um nível nessa turma que, quando eu passe para as próximas 4 aulas, que aí é o conteúdo pancada, todo mundo esteja no mesmo nível. Então, esse nivelamento eu vou trabalhar o que é uma licitação, quais as modalidades, as diferenças, como abrir sua empresa. Então, assim, é um nivelamento geral, tá certo? Quando a gente entrar dentro do assunto, a gente vai trabalhar como monta uma proposta, o que é habilitação, como puxa a certidão. Cara, vai ser um curso gigantesco. E aí muita gente diz, Caio, você tem um curso? Eu não estou lançando o curso nesse momento, tá certo? Eu estou lançando uma mentoria. Por quê? Dentro dessa mentoria vai ter mais do que um curso. São mais de 40 horas aula, olho no olho, tá certo? E aí, se você for procurar um curso desse aí, você não vai encontrar, tá? Fora isso, aí diz, Caio, vão ser 7 encontros, são 7 semanas. Por que são 120 dias? Fora a parte de curso, essa parte de treinamento, essa parte de aula, vão ter alguns bônus, como eu vou ensinar como entregar a primeira medição, como é que se monta um boletim de medição, eu vou disponibilizar o meu modelo pessoal de medição, tá certo? Como apresentar recursos, vou disponibilizar modelos de recursos que eu venho montando durante os anos, tá? E não só recurso aqui do Estado, recurso que eu mandei para Santa Catarina, Maranhão, Recife, Sergipe. Então, assim, uma coisa que eu bato sempre a licitação não é de uma forma só em Alagoas ou só no Maranhão. A licitação é a mesma do Brasil inteiro, tá certo? Então, ó, fora isso, vai ter uma aula com contabilidade para licitantes, tá certo? Com meu amigo Rodriguinho, contador, contador muito bom, te dando algumas dicas, como tu vai abrir teu CNPJ, o que é importante você levar. Só um cursozinho desse de contabilidade, essa aula de contabilidade, você vai dar um estouro aí, R$ 500, um curso de contabilidade para a empresa. Cara, vai estar dentro da mentoria, tá certo? O meu amigo Lucas Alves, presidente do CPL, pregoeiro há mais de 10 anos, é advogado, vive a vida hoje dentro de licitação, vai estar aqui dando uma aula também sobre pregão eletrônico, apresentando quais os sistemas mais utilizados, que é o Comprasnet e o Banco do Brasil, como é que você cadastra a proposta, como funciona esses sistemas, porque o que acontece? Você utilizando um programa desse, você disputa a obra no Brasil inteiro sem precisar se locomover, tá certo? Então eu achei importante trazer ele. Meu amigo Felipe vai estar presente também, tá certo? Porque do que adianta eu ter... E aí eu falo, só um curso de pregão, procura aí na internet um curso de pregão, é R$ 2.000 um curso de pregão, vai estar dentro da mentoria. E aí eu não saí puxando, Caio, quais foram os tópicos que você saiu puxando? Foi o que você acha bonito? Não. Procura, quem quiser ir procurar agora vai ver, um curso de pregão hoje não sai de menos de 1.500, R$ 2.000. Eu paguei curso de pregão em Foz do Iguaçu, que foi mais de R$ 4.000.
Cara, e aí tô trazendo para dentro da mentoria. Por quê, Caio? O Felipe vai estar dentro da mentoria, porque do que adianta eu saber ganhar uma obra pública e não saber ter uma gestão? Então a gente vai ter uma aula sobre gestão com o Felipe, tá certo? Vai ter desconto em programa de orçamento, certo? Então, assim, a mentoria não vai ser pequena, a mentoria é grande, tá certo? E por que que eu estou colocando um formulário de inscrição? Quem quiser o formulário, me pede no direct, ou entra no grupo, a gente tem um grupo do desafio. Por que que eu estou colocando um formulário de inscrição? Eu já falei isso ontem. Eu não quero volume. Eu quero que depois da mentoria, 99%, 100% dos meus alunos digam, porra, Caio, estou assinando meu primeiro contrato, ganhei 500 mil em obra, ganhei 1 milhão, ganhei 2 milhões, e que daqui a um ano, depois da consultoria, pelo menos metade dos meus alunos virem para mim e digam, porra, Caio, eu cheguei nos 50 milhões daquele teu aluno que foi para tua segunda live. Por isso que eu não quero volume. E aí esse questionáriozinho é um questionário simples, só para entender o nível dos alunos, tá certo? Não é nada do outro mundo. Você vai me dizer se já participou de licitação, se tem interesse em abrir CNPJ ou consultoria. Para quê? Para que eu não tenha uma turma desnivelada. Eu não quero ter 10, 20 mentorandos que só um dê resultado, que só um consiga atingir o objetivo. Eu quero que se eu tiver 10, 20 mentorandos, eu quero que os 10, 20 entrem no ramo de obras públicas para ganhar, certo? Então, fora todas essas aulas, eu vou ter aí, são 4 meses, tá certo? Eu vou virar teu sócio, entre aspas, vou andar de mão dadas com você durante 4 meses. Caio, eu não estou conseguindo puxar um edital. E aí eu vou estar aqui, ó. E somente nessa turma de mentoria, tá certo? Não estava previsto isso. O pessoal da agência disse, Caio, vai ser assim nessa primeira mentoria. E eu abri mão. Meu número pessoal vai estar disponibilizado para vocês. E quem já foi meu aluno, que eu disponibilizei, sabe que me ligou 7 horas da manhã. Caio, eu estou chegando aqui na licitação, não posso ser desclassificado. E 9 horas da manhã me ligou de novo. Caio, como é que eu faço isso? Eu passei e o cara ganhou a licitação. Tá certo? Então, só nessa mentoria eu vou estar disponibilizando meu número pessoal. Não é meu número profissional, tá? Eu tenho um número profissional só para trabalhar em cima de licitação. Meu número pessoal vai estar à disposição do pessoal, de todos os mentorandos, tá certo? Outro ponto-chave é que só nessa mentoria também eu vou estar analisando o teu primeiro edital. O primeiro edital do aluno eu vou estar analisando junto, tá certo? Não vou fazer pelo aluno, pelo mentorando, por quem está disputando, tá? Mas você vai montar, vai me mandar o edital, eu vou montar o meu checklist, você vai montar o seu e a gente vai chocar o checklist. Tá ok? Tá. Você vai montar toda a tua documentação, como eu expliquei anteontem, botando em pasta e tudo, e vai me mandar, e eu vou analisar toda a tua proposta, credenciamento, habilitação e proposta, como se eu fosse a CPL. Por quê? Dessa forma eu vou te garantir que você não vai ser desclassificado. E aí, se eu te falar, só uma consultoriazinha dessa, cara, é 1.000, 2.000 reais, tá certo? Depende da complexidade. Então, se você for pensar só nessa questão da mentoria que eu tô falando, cara, eu tô dando um mundo aqui para vocês, e amanhã vocês vão entender por que esse mundo vai valer a pena. Cara, e aí me perguntaram aqui, cara, eu tenho que ter dinheiro? Tanto na mentoria como eu venho dizendo aqui, cara, para disputar a licitação de obra pública, você não tem que ter dinheiro. Lá na mentoria você vai entender a diferença entre possibilidade e oportunidade. Você não tem que ter uma possibilidade, você tem que ter uma oportunidade, tem que saber apresentar essa oportunidade. Do que adianta você ser o melhor da tua região, o melhor do Brasil, se você não souber apresentar resultado, tá certo? Então, vai ser gigante, tá? E eu não quero quantidade. Eu vou querer que, da mesma forma, e eu falei aqui, e venho falando no meu Instagram, eu abri mão de diversas consultorias, abri mão de assinar novos contratos com a administração pública, porque eu queria focar nessa parte de curso e mentoria e essa parte da estratégia digital que eu estava afastado há um ano, porque eu estava tocando minhas coisas. E aí, se eu decidir entrar nessa questão com foco e de cabeça, eu preciso que quem venha comigo também entre com foco e de cabeça. Porque não adianta eu entrar com foco e não conseguir passar resultado para meus alunos. E eu venho batendo isso daqui. Vou bater de novo. Eu não quero volume de aluno, tá certo? Eu quero resultado. Eu quero que depois da mentoria, são 4 meses. Se a gente for botar 4 meses começando em dezembro, dezembro mata, janeiro, fevereiro e março. Depois do carnaval aí de março, em abril você vai estar tocando obra. E aí muita gente tá parado. Se alguém me falasse isso lá atrás, e aí eu ia falar, porra, velho, não teve ninguém, eu rodava de Uber, se alguém tivesse me oferecendo essa oportunidade, eu tinha abraçado. E aí, cara,
Claro, você vai conseguir isso, eu garanto que você vai conseguir. Se você botar o passo a passo, o que você aprendeu em prática. Eu não tenho como garantir que você vai assinar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20, 50 milhões em obras, se você não colocar em prática. Por isso que eu preciso que quem me acompanhe nessa mentoria tenha foco, tá certo? Eu quero foco, eu quero que em março do ano que vem, se eu tiver 5 mentorandos, pessoal, não vou abrir muitas mentorias, porque aí eu também não vou dar conta, tá certo? Eu quero que meus 5, 10 mentorandos, em março, eu quero os 10 aqui comigo numa live, vou fazer 10 dias de live, uma live cada um, porque eu quero que os 10 mostrem aqui que o que eu falei 4 meses atrás, bateu, foi verdade, e assinou o contrato, e aí vocês vão apresentar aqui comigo, na live daqui a 4 meses, o teu contrato. E aí isso eu te garanto, se botar em prática vai conseguir, tá certo? Então, pessoal, acredito que deu para tirar muita dúvida. Amanhã tem a nossa última aula do desafio. Quem não me segue ainda, segue aqui no Instagram. Entra no grupo do WhatsApp. O link do WhatsApp está na minha bio, tá certo? Eu vou estar disponibilizando o edital que a gente analisou, tá? Todo esse material que a gente está utilizando. A planilha que eu apresentei ontem da Unidade Básica de Saúde que eu venci. Tá? Eu vou estar disponibilizando lá. Também vou estar mandando a ficha de inscrição, o formulário para inscrição dentro do grupo. E quem quiser me pede aqui no direct também. O pessoal já me pediu, eu mandei. Tá certo? E aí o Paulo botou aqui, Caio, você motiva demais. Eu motivo demais porque quem está comigo também me motiva, tá certo, Paulo? Quando eu chego, por exemplo, terça, na segunda live da semana, que o Márcio apresenta aqui que ganhou 50 milhões em obra, ou que o Alisson ganhou 8 licitações em 8 disputadas, ou que a Tayla não dá desconto e está ganhando muita obra, ou que o Felipe aqui de Maceió, Felipe, meu amigo pessoal também, não dá desconto e só esse ano passado fechou 3 creches, 4 praças, cara, isso é que me motiva. É eu saber que o trabalho que eu estou fazendo está dando resultado, tá certo? Então é uma via de mão dupla. Por isso que eu não posso abrir mão de ter essa via de mão dupla, tá certo? Não adianta eu chegar aqui para você e motivar e falar, cara, existe essa oportunidade, você precisa abraçar, essa é a hora, tem muita gente preparada, eu quero te preparar para ganhar milhões em obras, se você não quer abraçar a oportunidade, tá certo? Então você precisa abraçar a oportunidade da mesma forma que eu estou abraçando e estou entrando com foco nessa oportunidade, tá certo? Então, pessoal, obrigado, Jaira. Então, muitas coisas que eu falo aqui, como o Murilo falou aqui também, não é o escritozinho na lei, pessoal. Eu estou trazendo a prática. Eu estou dentro da administração pública, mesmo antes de ser engenheiro, eu estou 8 anos dentro da administração pública. Depois que eu me formei, eu não consegui emprego na engenharia, tá certo? Fiquei preocupado, meu filho ia nascer, e aí pressão de família, poxa, e aí batia aquela questão, poxa, meu filho vai nascer e eu não vou conseguir comprar a fralda dele, eu não vou conseguir comprar o leite dele, cara. E aí eu lembrei que a obra pública existia, e aí eu ia ficar de fora, e aí hoje eu consigo fazer tudo isso e ainda acompanhar o crescimento dele. Então, não tem retorno melhor do que esse, tá? O Marcelo aí, fiz o curso contigo em 2018, no mesmo ano das 4 licitações que participei, ganhei 3. Mais uma prova que realmente dá certo, tá? Fez o curso comigo em 2018. Tá aqui, ó, a gente tá no final de 2020, minha gente. A gente não tá ainda em 2018, ele fez comigo em 2018 e tá aqui em 2020 me seguindo, comprovando que o que ele viu comigo lá em 2018 ainda funciona. Claro, existem novas súmulas, existem novos entendimentos, e é por isso que licitação a gente aprende todo dia. Tá certo? Mas ele está aqui comprovando, ó, lá de 2018, 2 anos atrás, são 2 anos a menos minhas de experiência disputando obra, disputando licitação. Então hoje eu estou mais preparado, o Marcelo aqui que está falando está mais preparado, e você vai sair mais preparado. Tá certo? Então, pessoal, obrigado pela live. Tem aí quase 1h40 de live. Foi muito produtiva a live. Tinha que chamar o Murilo. O Murilo é um cara sensacional, tá certo? Tenho que acabar a live agradecendo ele também, porque ele também vem me acompanhando, a gente vem debatendo desde lá do início. E tinha que trazer ele para esse desafio, tá certo? Eu não queria fazer um desafio de obras públicas como qualquer lançamento, como qualquer semana de live. Eu queria que fosse realmente um desafio viver de obras públicas e que quem tivesse comigo saísse preparado e saísse com vontade, com foco em abraçar esse mercado, tá certo? Pessoal, 2 lembretes, tá? Primeiro,
Quem não está no grupo do WhatsApp, entra, porque aí vai receber alguns desses documentos que a gente usou aqui e vai receber o formulário para inscrição. Segundo, acompanha no Instagram, tem uma live nossa dentro do YouTube, porque é analisando o edital. Quem não me segue lá também segue, porque vou estar compartilhando conteúdo nos dois locais, tá certo? Então, cara, o retorno tá aqui essa hora, depois de um dia topado de serviço, tá aqui com vocês, uma hora dessa não tem felicidade maior, tá certo? Então, pessoal, boa noite. Amanhã, 19h45, tá certo? Amanhã eu vou passar 6 estratégias, tá bom? 3 estratégias de como inabilitar teu concorrente e 3 estratégias de como desclassificar teu concorrente, tá certo? São 6 estratégias, 6 pontos-chave numa licitação. Cara, ninguém vai te passar o que eu vou te passar amanhã, tá certo? Então, são 6 de 30 que tem na mentoria, tá certo? Vou escolher 6, 3 de cada item, para trazer para vocês e amanhã a gente vai debater um bocado, tá certo? Rodolfo, para entrar no grupo do WhatsApp tem o meu link do WhatsApp aqui na minha bio do Instagram, tá certo? Meu canal do YouTube, se procurar lá Caio Corte e arrastar um pouquinho para baixo, vai ter lá a minha foto com o meu canal, tá ok? Pessoal, boa noite, muito obrigado e até amanhã, tá bom?